tem um detalhezinho aqui muito legal. É o seguinte, a gente tem 5 frases, como você pode ver. Todas elas estão relacionadas a instrumentos musicais. Então, can you play a guitar, por exemplo, é a frase 1. A frase número 5, I'm afraid the violin is an instrument I never mastered. Então tá bom. E a pergunta é, leia as sentenças abaixo e marque a opção correta de acordo com o uso dos artigos definido e indefinido. E daí você tem, todas as alternativas estão corretas, todas estão incorretas, apenas os itens 1 e 2 estão errados, apenas o 3, 4 e 5 estão errados. Então a gente precisa achar o que está certo e o que está errado aqui nessas frases. Ok. O que a gente aprendeu na aula teórica, na aula da lousa mágica? Que quando a gente vai falar de instrumentos, a gente usa o artigo definido the. Lembra disso? Mas tem um detalhe aqui. Em inglês, quando você quer falar da habilidade de tocar algum instrumento, a gente usa o definido. Então, quando eu estou falando de instrumentos em termos de habilidade, eu uso the. Agora, se você está falando do instrumento objeto, aí nós vamos usar an, o indefinido. Aqui, um instrumento como objeto também é possível usar the, se você tiver um contexto e estiver falando de um objeto específico que já foi mencionado anteriormente e tudo mais. Então, por contexto também dá para usar the aqui dentro. Mas a regra geral é essa. Se você está falando de instrumentos em termos de habilidade, the. Se você está falando de instrumentos em termos de objeto, an. Por exemplo, se eu quero dizer que eu sei tocar piano, eu estou falando da habilidade. Então, I can play the piano. Se eu quero falar que eu comprei um piano, um objeto, I bought a piano. Tudo bem? Então, agora que a gente já lembrou disso, vamos para as frases. Deixa eu fazer uma coisa aqui. A frase número 1 fala o seguinte, can you play a guitar? Qual que é o problema aí? Guitar, violão. Então a pergunta é, você consegue, sabe tocar violão? Eu estou falando de instrumento, habilidade. Então o correto tinha que ser the guitar. Então, can you play the guitar? Portanto, essa frase 1 está errada porque tinha que ser the. Então, isso aqui não está certo. Opa. Frase 2. I once played the guitar which had only 5 strings. Essa pessoa está falando o seguinte, uma vez eu toquei uma guitarra que tinha um violão que tinha só 5 cordas. Aqui, a gente não está falando da habilidade de tocar um instrumento, mas de um objeto específico. Olha, eu já toquei num objeto que era assim, assim, assim. Tinha só 5 cordas, etc. Se é um objeto, se a gente está falando em instrumento objeto, a gente tinha que ter usado o artigo indefinido a ou an, nesse caso a. Então, I once played a guitar, which had only 5 strings. Então, o correto seria a guitar aqui. Portanto, a frase... Opa! 2. A frase 2 também está errada. Eu lembro que uma vez teve um aluno na plataforma que perguntou, Ana, será que por questão de contexto eu não poderia usar the guitar aqui? Vamos supor que eu já estivesse falando dessa guitarra. Olha, tem a guitarra violão. Olha, tem um violão de 3 cordas, tem um violão de 6 cordas, violão de 12 cordas e um violão de 5. E eu toquei o violão de 5 cordas. Nesse caso, a gente poderia usar the? Poderia. O problema é que nesse exercício a gente não tem esse contexto. Então não dá pra gente deduzir assim, entendeu? Como a gente não tem o contexto, a gente vai seguir a regra geral. Ok. Agora, olha para a frase número 3. She started learning the piano at the age of 5. Então, ela começou a aprender a tocar piano com 5 anos de idade. Aqui usamos the piano porque estamos sim falando de habilidade. Então, aqui a frase 3 está correta, porque a gente está falando de habilidade e usou o artigo definido. Frase 4. I've always had a flute ever since I was a child.
A ideia aqui é, eu sempre tive uma flauta, desde que eu era pequena eu sempre tive uma flauta. Sabe aquelas flautinhas assim que todo mundo toca? Acho que todo mundo tem, né? Uma em casa. Aqui estamos falando da flauta como objeto e não da habilidade de tocar. Então a gente usa a ou an e tá certinho aqui. I've always had a flute. Então a frase 4 tá certa. E por último, a frase 5 fala I'm afraid the violin is an instrument I never mastered. Aqui pode ter ficado um pouco confuso. Putz, será que está falando de habilidade ou de objeto? Como a gente tem a palavra mastered, o verbo mastered, que significa dominar alguma coisa, a pessoa que está dizendo essa frase está falando o seguinte, eu tenho receio de que o violino seja um instrumento que eu nunca consiga dominar. Então a gente está falando da habilidade de tocar um instrumento, por isso que a gente vai usar artigo definido, the, que é o que está escrito aí. Então a frase 5 também está certa. Portanto, no final das contas, só a 1 e a 2 que estavam erradas. Então a gente vai marcar a alternativa C, tá bom?